E fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui. E no vídeo de hoje eu quero fazer algo diferente. Um inscrito deu a sugestão de criar pontes que são estilo aquelas pontes do Pokémon, onde quando o personagem passa pelas pontes, por cima das pontes, ele meio que ignora a colisão das montanhas, ele vai ignorar a colisão das águas, mas quando ele não tá na montanha, que ele passa por baixo, ele não tem colisão direta com essa montanha. Então eu ia deixar para fazer isso no final do curso, porque foi uma sugestão muito boa. Mas por ser algo assim que eu nunca vi um tutorial fazendo ou coisa do tipo, eu achei extremamente válido trazer aqui para o canal. E esse asset pack que nós temos, ele possui essas artes de pontes verticais e pontes horizontais. No caso aqui, eu expandi um pouco o meu nível. Eu criei uma outra ilha aqui à direita dessa nossa ilha principal. E essa nova ilha, eu vou conectar ela por meio dessa primeira a partir dessas pontes horizontais. Só que diferente desse meu nível, que tem várias camadas, a camada de ponte ela não vai se encontrar aqui no nível, ela vai estar lá no game level mesmo. Então aqui em Terrain Manager eu construí esse pequeno nível aqui rapidamente, essa extensão do nível. E aqui em Game Level já dá pra ver que ele vem, porque enfim, é uma cena herdável. E aqui em Game Level mesmo, eu vou criar uma nova Tile Map Layer. Essa nova camada eu vou estar chamando de Bridge, que é ponte. Vou criar o novo Tile Set, 64 por 64. E aqui na aba de Tile Set eu vou passar esse tile de ponte marcando o não. Aqui eu vou selecionar esses três tiles, porque é a ponte vertical que eu quero construir. E agora aqui na aba de Tile Map, eu já posso encaixar esses tiles no canto que eu quero que essa ponte seja conectada. Então eu vou conectar mais ou menos nesse tile aqui. Vou conectar todos esses tiles nessa linha. E vou colocar esse tile aqui. Então dessa forma, eu meio que criei uma conexão entre essas ilhas, uma conexão horizontal de pontes. Agora, com o meu personagem, eu vou vir aqui em Move Mode, vou arrastar ele mais ou menos para cá. Só que se eu rodar o nível, vocês vão ver que nós temos essa viewport inicial. Nós temos essa viewport inicial porque nós ainda não adicionamos uma câmera ao nosso personagem, ao nosso player. Então aqui no Base Character, eu vou adicionar como filho dele uma câmera 2D, que é a Character Câmera. Essa Character Câmera, por padrão, ela já vem com o Enabled marcado. Então, ao voltar em Game Level e rodar o nível, agora nós temos que a câmera ela vai estar sempre seguindo aqui o nosso personagem. E se eu tentar atravessar a ponte, nós temos dois problemas. O primeiro é que o meu personagem ele está colidindo, ele está ignorando, na verdade, a ponte, está passando por baixo dela. O segundo é que ele ainda está colidindo com o mapa. Então, essa nossa ponte, ela vai precisar de uma área especial, além da sua colisão física. Então, aqui em Bridge, eu vou criar a Physics Layer, que vai ser a colisão física dessa ponte. Aqui em Tile Set, eu vou vir na aba de pintar. Vou selecionar a Physics Layer e com o grid marcado, eu vou estar mudando um pouco a área de colisão. E aqui embaixo eu vou estar criando uma nova. Essa aqui vai ser a parte de colisão da esquerda. Eu vou dar um flip horizontally. Essa aqui vai ser a parte da direita. Eu vou expandir desse jeito aqui. Essa aqui vai ser a do meio. Essa aqui vai ser a colisão da minha ponte. E no caso, o personagem ele tá passando por baixo da ponte por causa da ordem de renderização dos objetos no meu nível. Caso eu mude a ponte para cá, agora o personagem ele vai estar aparecendo em cima. Só que caso eu esteja aqui embaixo e eu quero que o personagem passe por baixo da ponte, na teoria, o personagem precisaria se encontrar acima da ponte na cena, porque dessa forma ele passa por baixo. Só que caso eu mude a ordem, então ele vai estar passando por cima. Mas um problema de cada vez. Eu vou habilitar as formas de colisão. Vou rodar Game Level. E agora dá pra ver
que eu não consigo entrar na parte de cima nem na parte de baixo da ponte. Eu só consigo entrar pelo meio. Só que aqui nós ainda temos uma colisão, essa colisão aqui horizontal, que no caso são todas as outras colisões do nível. E até se eu estiver aqui na parte de baixo e rodar, esse meu personagem ele não vai conseguir atravessar a ponte por baixo. Então eu preciso de alguma forma definir que quando ele estiver próximo à ponte, eu mude a sua camada e máscara, a camada e máscara do personagem, para ele colidir apenas com a ponte e não colidir com todo o resto do nível, que no caso são as montanhas, a água, etc. Então, para fazer esse tratamento, eu vou precisar de uma área 2D. Então, aqui como filho de ponte, eu vou criar uma área 2D, que vai ser a Bridge Area. Essa Bridge Area, ela vai vir aqui na origem, no ponto 00. Então, eu vou estar arrastando ela mais ou menos aqui para o começo da ponte. Vou vir aqui na Bridge e vou procurar pela Physics. Vou pedir para ele mostrar a colisão da ponte. Vou voltar aqui em Terrain Manager e vou pedir para ele mostrar também a colisão aqui de Elevation. Então, Physics, Collision Visibility, Force Show. Para ele estar mostrando os formatos de colisão para eu ter uma noção de onde mais ou menos que eu vou estar posicionando esses colisores. Então essa Bridge Area, ela vai ficar mais ou menos aqui no meio. A posição exata é 1530 por 544, mas tanto faz. E como filho dessa Bridge Area, eu vou estar adicionando um Collision Shape. Esse Collision Shape vai ser um Collision. E o seu formato de colisão vai ser um retângulo. Vou estar expandindo ele mais ou menos para essa região aqui. E vou estar expandindo ele mais ou menos para cá. E essa colisão, ela vai estar se estendendo por praticamente toda a ponte, até aqui. Então, dessa forma, eu posso atribuir um código a Bridge Area. Esse código de Bridge Area vai ficar dentro de uma pasta de Interactables. Interactables, porque a ponte é um objeto interagível. Então aqui em Bridge Area eu vou criar um class name, Bridge Area. E essa Bridge Area eu vou estar conectando o seu sinal de Body Entered, On Body Entered. Vou estar passando aqui o underline. E se eu printar esse body, vocês vão ver que ao rodar Game Level, ele vai me dar alguns prints aqui embaixo. A ponte, a elevação e a água. Então, essa minha área de colisão está interagindo com a ponte, a colisão externa da ponte, está interagindo com a elevation, que é a pedra, e também está interagindo com a água. E se eu chegar aqui perto com o personagem, dá para ver que eu também estou colidindo com o player. Só que no caso, essa Bridge Area, aqui na sua parte de colisões, eu vou definir que ela vai ser da Layer e Mask 4. E se eu definir essa camada e máscara 4, ao rodar, ela não está mais interagindo com nada, porque não existe nada nessas duas camadas. Então eu vou voltar aqui no Base Character, vou na sua aba de Collision aqui, Collision Object, Layer e Mask 4, além da Layer e Mask 1. Então agora o nosso personagem, além de colidir com todo o nível, ele vai estar colidindo. Era de se esperar que ele estivesse colidindo com a ponte. Provavelmente foi algum bug aqui no player que ele não atualizou as suas layers e masks aqui no nível que ele estava instanciado. Então é só clicar aqui no círculozinho que ele vai atribuir os novos valores. E agora ao rodar, dá para ver que a ponte ela está interagindo também com o personagem. E como que vai funcionar mais ou menos essa lógica? Como o player entrou no range da ponte, aqui eu posso verificar nesse Bridge Area. Se o body ele for esse base character, então eu vou chamar um body.update collision layer mask. E aqui eu vou colocar in, de entrando. Então, resumidamente, o que eu estou fazendo é pedindo para o nosso personagem atualizar as suas camadas e máscaras de colisão. Eu vou dar um Ctrl C aqui
Agora eu vou lá no player, no base character, vou criar esse método, update collision layer e mask, no tipo que é um string. E se o tipo for significa que o nosso personagem ele está entrando na ponte. Porque aqui, nessa bridge area, eu posso conectar o sinal de body exited, on body exited. E caso seja body exited, eu posso fazer essa mesma verificação aqui. Só que ao invés de passar in, eu posso passar out. Então, caso ele entre aqui, significa que ele está entrando no range da ponte. Caso ele entre aqui, significa que ele está saindo. Então, quando ele entrar, eu preciso mudar as suas camadas e máscaras para ele não interagir com o nível, apenas com a ponte. E quando ele estiver saindo, eu preciso mudar as suas camadas e máscaras para ele interagir com todo o resto, exceto a ponte. Então, para fazer essas verificações, essa minha layer de ponte, aqui em inspetor, eu tenho que a sua collision layer, por padrão, é 1 e 1. Eu vou estar mudando para 2 e 2. Porque só de ter mudado para 2 e 2, se eu passar o personagem aqui para baixo, vocês vão ver que o player agora ele vai ignorar completamente a ponte. Ele está ignorando essa ponte porque ela está na camada 2 e o player está na camada 1. Então são camadas diferentes, eles não colidem entre si. Só que quando o personagem entrar nessa área aqui, ele vai passar a ser da layer e mask 2 e vai deixar de ser da layer e mask 1. Então ele vai passar a colidir apenas com a ponte e vai deixar de colidir com o resto do terreno. Então eu vou estar passando o player aqui para cima. Lá no seu código, nós já temos aqui o update collision layer e mask. E aqui, para atualizar essas collision layers, nós temos um collision layer. E se eu der um Ctrl clique esquerdo, ele vai me levar até a documentação. Onde aqui eu tenho o método set collision layer value. Então eu vou copiar esse método. E aqui no seu código eu vou dizer set collision layer. E aqui essa set collision layer, ela está esperando que eu passe um valor. Só que aqui no caso não é layer em si, é layer value. Porque dessa forma eu especifico o número da camada, que é 2, e o seu valor, que vai ser true. Da mesma forma que eu tenho que especificar que ele vai deixar de ser da layer 1. Então a layer 1 vai passar a ser falso. Vou copiar isso aqui, vou passar aqui embaixo também. Porque além da layer, nós temos a mask. Temos que mudar os dois valores, o valor da máscara e o valor da layer. E aqui, caso o tipo seja igual a out, significa que nós estamos saindo e é o oposto desse aqui. O 1 vai ser verdadeiro e o 2 vai passar a ser falso. True, falso. Então, agora que nós já fizemos essa lógica de configurar as camadas, se eu rodar aqui o nível, dá para ver que o personagem está colidindo livremente com todos os obstáculos. Caso eu entre nessa região, agora eu estou colidindo com a ponte. Eu consegui atravessar a parte aqui da montanha. Consigo atravessar a parte da água livremente. Estou atravessando a ponte normal. Quando eu passar aqui dessa collision, agora eu volto a colidir com o mapa. Não colido com a ponte. A partir do momento que eu entrar, agora eu estou colidindo aqui com a ponte livremente. Então, dessa forma, nós meio que criamos essa lógica dele meio que ignorar colisões com todos os outros obstáculos e colidir apenas com um objeto, que nesse caso foi o objeto da ponte. Então, agora eu vou desabilitar as formas de colisão para ficar mais fácil de visualizar. Vou estar desabilitando, vou estar ocultando essa collision aqui. E aqui em Terrain Manager, vou estar ocultando essa colisão. Porque uma outra coisinha que ficou faltando foi o seguinte. Quando o personagem está aqui em cima, é para ele passar por cima da ponte. Mas se ele estiver na parte de baixo da montanha, é para ele passar por baixo. Então nós podemos ter uma outra área auxiliar, que vai ser uma área para quando ele passar de uma escada. Que quando ele sair da ponte, o seu estado, tipo um easing bridge, vai ser igual a false, porque ele está saindo. Só que quando ele entrar, esse easing bridge vai ser igual a true. Então aqui no player, eu vou criar essa variável is mountain, na verdade, não bridge. Bridge é ponte, mountain é montanha. Se ele estiver na montanha,
por padrão vai começar como verdadeiro, porque por padrão ele está em cima da montanha. E aqui eu vou criar uma nova área 2D, que vai ser a área da escada, ladder area. Essa área da escada, ela vai ficar aqui, nessa escada. Seu formato de colisão vai ser um retângulo. Collision. Vou estar expandindo mais ou menos para o tamanho da escada. Agora, essa ladder area, nós vamos conectar um código aqui. Só que eu coloquei o código no canto errado, eu coloquei em Management. Eu vou deletar esse código, desacoplar e atribuir um código dentro de Interactables, ladder area, class name ladder area, e o sinal que eu quero conectar é o body entered. Só que igual à escada, essa nossa, na verdade igual à ponte, essa nossa escada, ela precisa estar nas colisões 4, porque a que está alternando entre o personagem é a 1 e 2. Ele está alternando entre a 1 e 2 para colisões físicas. Mas as suas colisões de interação, de interactables, tá na layer e mask 4. Então eu passando 4, eu me certifico de que independente de se ele estiver na ponte ou não, ele vai colidir com as escadas. Então aqui nessa ladder area, eu vou conectar o sinal de body entered, on ladder area body entered, on body entered, e eu também vou conectar o sinal de body exited. Aqui eu vou verificar se o body é basic character. E aqui embaixo eu vou verificar se o body é basic character também. E aqui no caso nós precisamos fazer uma certa verificação. Porque nós temos nosso player, quando ele entrar aqui dentro, beleza, ele entrou na escada. O que nós temos que notificar, na verdade, é quando ele sai. Caso o personagem tenha saído para baixo da posição da escada, significa que ele saiu da montanha. Caso ele esteja saindo para cima da escada, significa que ele está entrando em uma montanha. Então, para testar isso, aqui em Ladder Area, nós não vamos precisar de Body Entered, na verdade. Nós vamos precisar apenas de Body Exited. E aqui eu vou verificar pela posição global, global position.y. Caso a posição global da minha escada em y, no eixo vertical, seja maior que a posição global do meu personagem em y, significa que quando o player saiu, ele saiu para baixo. Nesse caso, a body.update mountain state false. Eu vou precisar criar esse método, update mountain state, que é para atualizar o estado para saber se ele está ou não na montanha. Então aqui em base character, aqui embaixo, eu vou criar esse método, update mountain state, passando esse estado, que é um booleano. E aqui eu vou dizer que o is em mountain vai receber esse state. Caso ele não esteja na montanha, então o is in mountain vai ser falso. Caso ele esteja na montanha, então o is in mountain vai ser true. E para saber se ele vai ser verdadeiro, eu só preciso criar uma verificação. Se a posição global em y ela for menor que a posição global em y do personagem, então eu vou atualizar esse mountain state passando verdadeiro. E eu já consigo testar printando o is in mountain aqui. Ao rodar game level, dá para ver que ao entrar e sair, ele printou false, e ao entrar e sair, aqui ele printou verdadeiro. No caso, eu inverti a lógica, aqui é true, e aqui é false. Então agora, ao rodar, dá para ver que quando eu entro na ponte e saio por cima, ele me printa verdadeiro. Quando eu entro e saio por baixo, ele me printa false. Então, quando for true, ou seja, quando o personagem estiver na montanha, os index da ponte vai ser 0. Só que quando o personagem não estiver na montanha, ou seja, ele estiver embaixo, os index vai ser 1. Sendo 1, o personagem ele passa por baixo.
sendo 0 é como se o personagem estivesse passando por cima. Então, eu vou deixar o nosso player aqui, mais ou menos aqui em cima, porque caso ele esteja indo para baixo da ponte, ou seja, o EasyMountain seja false, o ZIndex da ponte ele vai passar a ser 1. Então, aqui em Base Character, eu vou precisar de uma referência a essa ponte, bridge, que vai ser uma tile map layer. E aqui em Game Level, eu vou vincular essa bridge e eu vou voltar lá na Update Mountain State. Se o EasyMountain for igual a false, o bridge.ZIndex vai ser igual a 1. Caso o EasyMountain seja verdadeiro, o bridge.ZIndex vai ser igual a 0. Dessa forma, ao rodar a Game Level, eu estou na parte de cima da montanha. Caso eu venha aqui para a direita, eu consigo passar livremente por cima da ponte. Se eu vier aqui para o outro lado e passar por baixo, vou vir aqui por baixo. Aqui o personagem, ele vai e passa por baixo. Só que aqui nós tivemos um pequeno bug, que é o seguinte. Como o personagem estava por baixo da ponte, ele acabou entrando na sua área por baixo. Então aqui ele está preso na ponte porque, na teoria, ele está atravessando uma ponte. Então uma outra verificação que eu tenho que fazer é, eu tenho que criar o get is in mountain, vai retornar um booleano, que vai retornar o is in mountain. E caso o is in mountain seja falso, eu preciso ignorar a lógica da ponte. Se, na verdade aqui dentro, né? Porque esse código só existe no base character. Então, se body.getIsInMountain for igual a false, eu vou dar um return e eu vou fazer essa mesma lógica aqui. Porque eu não posso modificar as camadas e máscaras caso ele não esteja na ponte, porque ele não quer atravessar a ponte, ele quer apenas passar por baixo dela. Então, eu vou puxar o personagem para cá. Por padrão, vou setar o seu EasyMountain para false, para não ter que dar aquela volta toda. E agora, quando eu passar por debaixo da ponte, aqui no caso, ele não atualizou a visibilidade. Eu vou colocar na função ready do player, vou criar aqui a função ready, que é o primeiro método a ser chamado quando esse objeto ficar pronto. E eu vou chamar aquela nossa função updateMountainState, passando o nosso EasyMountain. Porque dessa forma, assim que o nosso objeto ficar pronto, ele já vai mudar a visibilidade da ponte. E aqui eu consigo livremente estar passando por debaixo da ponte. Eu estou colidindo com o nosso nível normal. Se eu der a volta, e aqui eu vou dar toda essa volta com vocês para mostrar que está funcionando. Vou subir aqui na montanha, eu ainda estou colidindo com tudo. Ao colidir aqui, agora o nosso personagem ele está atravessando a escada, está atravessando a ponte que nós criamos. E no caso, eu precisaria criar a mesma lógica para esse lado da montanha, porque aqui nós criamos uma escada, só que o EasyMountain ainda está como verdadeiro porque nós precisamos criar uma área 2D ali também. Então aqui o nosso personagem ele vai enganchar na ponte. Para ele não enganchar desse lado, eu vou estar arrastando ele para cá, para perto da ponte. Vou estar salvando essa ladder area como uma cena. Então aqui em Interactables eu vou ter essa ladder area. Agora eu vou estar instanciando uma nova ladder area para não ter que criar tudo de novo. Vou estar arrastando ela mais ou menos para cá, que é a região da escada. E agora, ao rodar, como eu estou na parte de baixo, por padrão ele começa com false, eu vou conseguir atravessar normalmente a montanha por baixo. Caso eu passe pela escada, vou estar passando aqui pela escada com vocês. Agora o EasyMountain é verdadeiro e eu vou conseguir atravessar a montanha por meio dessa ponte que nós criamos. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembra de deixar o like, se inscrever e deixar um comentário. Vai ajudar bastante na divulgação e na criação de novos conteúdos.
Lembrando que todos os links dos meus cursos com cupom de desconto atualizados, vocês encontram aqui na minha Linktree. Tem também o link do Stranded, que é o meu jogo. Caso vocês não possam adquiri-lo no momento, considere deixar ele na lista de desejo de vocês, já ajuda bastante. Além de todas as minhas redes sociais aqui. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!